Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Fervienza. Eu estou aqui hoje com o Yubi Miranda. Nós somos astrólogos do Personare e viemos contar um pouco para você sobre Mercúrio retrógrado. É isso, Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Gêmeos, do dia 29 de maio ao dia 22 de junho. E eu e o Yubi estão aqui para contar para você como se preparar, como lidar melhor com esse período, o que evitar, o que fazer e um pouquinho mais. Mas antes da gente começar a falar, eu já quero pedir que você deixe seu like no vídeo, que você se inscreva no canal, até porque eu e o Yubi vamos estar aqui outras vezes falando sobre outros assuntos e a gente quer que você fique sabendo quando esses vídeos forem publicados, quando esses encontros acontecerem, e isso só vai acontecer se você ativar as notificações. Então não esquece, e no final do vídeo conta pra gente aonde, em que casa Mercúrio vai retrogradar para você. Conta pra gente qual a sua experiência com Mercúrio retrógrado. Normalmente, o que acontece na sua vida? Comenta aqui, porque a gente quer ler a tua experiência, porque isso ajuda a gente a enriquecer os próximos vídeos que a gente prepara para vocês. E aí, Yubi, tudo bem? Eu não sei como começar isso, gente. Tá ótimo. E aí, Marcinha, beleza? Tudo bem. E hoje eu e Márcia vamos prosear sobre Mercúrio retrógrado. Pois é, né? Uma coisa que eu acho interessante desse Mercúrio retrógrado é que ele vai acontecer no signo dele, né? Ele vai acontecer no signo... Tem duas coisas, na verdade, que eu acho interessantes desse Mercúrio retrógrado. Uma, que ele vai acontecer no próprio signo dele, no signo de Gêmeos. E a segunda é que ele não muda de signo durante a retrogradação. Eu, particularmente, prefiro assim, porque eu considero que Mercúrio retrógrado, né, com toda a atribulação da retrogradação, mais a mudança de energia no meio do caminho, eu considero aquilo mais perturbador do que ele acontecer exclusivamente dentro do signo dele. O que você acha? Perfeito, Márcia. E eu tenho notado isso também, que quando o Mercúrio fica retrógrado ou em Virgem ou em Gêmeos, né, que são signos que ele rege, os percalços, as picuinhas, as dificuldades parecem que dão uma suavizada. Nesse período inicial dessa retrogradação, do dia 30 de maio ao dia 8 de junho, por conta dessa quadratura, a gente pode ter mais confusão, mais mal entendido. Por quê? Porque soma aí a dificuldade da gente de encontrar as palavras certas, de tentar ali que o outro nos entenda, que a gente entenda o outro, tem essa confusão, essa nebulosidade, essas incertezas da quadratura com Netuno, então pode ficar muito difícil. Então a gente está mais sujeito a mal entendidos, principalmente nesses 8 primeiros dias ali dessa retrogradação. O que é mais importante também, né, agregando ao que você falou, é que ele não só vai quadrar Netuno, o que é uma complicação, como ele vai quadrar Netuno durante o período em que ele estiver em Gêmeos 3 vezes. Ele vai quadrar primeiro no dia 22 de maio, depois ele vai quadrar no dia 5 de junho, depois ele vai quadrar no dia 6 de julho. E o que eu percebo, Yubi, é que quando existe um repeteco do trânsito, especialmente nas retrogradações, a gente costuma estar falando de uma história em 3 atos, de 3 capítulos, né? Onde o primeiro contato dá início àquela conversa ali, que é uma conversa confusa, cheia de ilusões, talvez cheia de promessas, onde as informações não são necessariamente muito claras, mas a gente fica super empolgado com aquilo, porque é Netuno, a gente fica naquela, né, vai ser muito legal e tal, não sei o quê. Daí a retrogradação é aquele período de levantamento de véu, onde a gente começa a descobrir determinadas informações que não estavam de toda clara no início e tal, não sei o quê. E aí, no último encontro, a gente tem algo que é um pouco mais próximo da verdade. Mas aquela conversa, seja aquela conversa, aquela ilusão, aquela promessa, aquela confusão, não termina de se desfazer até o último encontro. Então, se eu tivesse que pensar assim, né, em algo dessa retrogradação de Mercúrio muito importante para a gente ter em mente,
são essas quadraturas com Netuno, né? Porque, como você bem falou, o Mercúrio retrógrado, ele já muda o fluxo da comunicação, a coisa já fica confusa. Ele quadrando Netuno, amor, aí não tem limite porque pode acontecer, né? Por quanto a gente pode ficar confuso. E é interessante a gente notar porque o Mercúrio, além de ser um símbolo da razão, do intelecto, vai estar no signo de Gêmeos, que também, né, prioriza a razão, a análise, o raciocínio, e uma quadratura com Netuno em Peixes, que tem um lado emocional, que tem um lado sensível. Então, a gente pode ter um conflito maior nessas datas que a Márcia assinalou tão bem, de que a gente pensa uma coisa, mas nossas emoções, nossos pressentimentos dizem outra. Ai, meu Deus, o que eu devo seguir? Minha razão ou meu pressentimento? Então, eu gosto de apresentar uma estratégia que pode ser, primeiramente, mercuriana e geminiana, ali, de você pegar uma folha de papel, dividir ela ao meio, colocar prós e contras daquilo que você quer conversar, daquilo que você quer estudar, daquilo que você quer comunicar nas redes sociais, e ver lá, prós e contras. Daí, a partir dessa clareza mental, que pode ajudar a tirar essa nebulosidade de Netuno ali, para ela não atuar tanto, aí beleza, depois que a gente lê, analisar, tenta seguir o pressentimento, tenta seguir ali aquilo que vai realmente satisfazer a sua alma, que é o que Netuno em Peixes pede, para fluir também, porque Mercúrio é um símbolo de movimento, então a gente vai ter aquela movimentação, não só intelectual, mas também física, não é à toa que Mercúrio rege dirigir, os meios de transporte, os meios de comunicação, então essa locomoção, ela está um pouco confusa por conta dessa quadratura com Netuno. Então, para ir onde você quer ir, seja para aprender, para circular suas ideias, para se expor as suas opiniões. Então, tenta fazer esse exercício primeiro mental, intelectual, de prós e contras, analisar, e depois tenta fluir, né? Eu gosto de Netuno como um grande surfista existencial, da gente estar preparado internamente, esperando a onda da oportunidade chegar. Quando ela chega, a gente surfa. E aí, quando as oportunidades chegarem, você surfa. Fala, agora eu vou falar isso para essa pessoa, dessa maneira, para aquela, vou estudar isso, vou aprender aquilo, vou expor essa ideia. Se a gente conseguir aliar e vencer essa dificuldade de aliar a emoção e a razão, a gente pode se dar bem nesse período. Eu acho assim, se eu tivesse que dar 2 dicas, eu diria, né? Além de tudo que você falou, eu diria, vamos nos manter céticos, e evitar decisões que sejam permanentes, se a gente puder, né, durante essa retrogradação. Vamos esperar que essas 3 quadraturas de Netuno ocorram, que a última quadratura ocorra, para que as coisas estejam um pouco mais claras. Porque, como o Yubi disse, que é como tem que ser, né? Em Gêmeos existe uma velocidade muito grande de troca de informações, né? Que agora, não é daqui a 5 minutos, não é daqui a 10 minutos. Em Gêmeos existem muitas opções, né? E Netuno, ele meio que tira o limite disso. Então, realmente, a informação, os ciclos, as opiniões, as ideias, tudo vai estar mudando, tudo vai estar fluindo muito rápido. E esses períodos são mais delicados ainda, porque Mercúrio retrógrado, para assinar contrato, já é delicado. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal. Quando minha filha estava prestes a nascer, minha esposa estava com 7 meses de gravidez, a gente morava de aluguel. E a dona, a inquilina, falou, vocês vão ter que sair, porque eu quero vender isso aqui, estou com um comprador. Então, a gente teve que sair às pressas. A minha esposa, no último semestre de faculdade, e a gente teve ali 1 mês, rapidaço, para achar um local perto da faculdade, para ela poder amamentar, ir para a aula, para não ficar muito, né, longe, né, e mais difícil ainda. E o que aconteceu? O Mercúrio estava retrógrado. Eu falei, putz, grila, vou ter que assinar um contrato, um novo aluguel com o Mercúrio retrógrado. Mas é aquela história, tem horas que não dá, tem horas que a própria vida leva a gente para uma situação e vamos desencanar. Eu sabia que, com isso, aquele contrato, por exemplo, poderia não ser cumprido, como não foi. Depois que ela se formou... Não foi cumprido? Não foi. Depois que minha filha já estava com 1 ano, ou seja, 6 meses depois de formada, né, a Cris, aí a gente rompeu o contrato para mudar para um outro local. Mas nesses períodos que a Márcia citou, de quadratura com Netuno, se a gente puder evitar, é melhor, porque a retrogradação de Mercúrio, ainda por cima, a quadratura com Netuno, então...
para a gente assinar, porque a percepção do Mercúrio, para a gente notar algo com a quadratura com Netuno, vai ficar muito mais difícil, as coisas vão estar muito nebulosas, muito vagas, a gente não vai ter todas as informações, e a Márcia tocou numa palavrinha-chave fundamental: não acreditem em todas as promessas que lhe forem feitas, ainda mais se for em termos de contrato, de proposta. Avalia, reavalia, pede um tempo, sonha, lê as letrinhas pequenas, vê lá as letrinhas pequenas, o que não está claro, o que está lá escondidinho, vê tudo, olho em tudo. Exatamente. Durante o período, né, que a gente vai ter um período de Mercúrio retrógrado, a gente tem um dia antes do final da retrogradação uma conjunção entre Sol e Mercúrio, a 20 graus de Gêmeos. Eu, particularmente, percebo essas conjunções nos ciclos de retrogradação como momentos importantes, porque são parte de... costumam trazer à tona verdades. É parte de revelação de verdades, de coisas que a gente precisa saber e que acontece ainda durante ali o período de retrogradação. Você tem essa mesma experiência, Yubi? Nunca reparei, vou passar a reparar essas conjunções. Porque sempre acontece no período da retrogradação, sempre tem um momento em que Mercúrio geralmente tem esse contato entre Mercúrio e Sol. E dessa vez vai acontecer a 20 graus de Gêmeos, vai acontecer no dia 10 de junho, Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 22. Então, a gente tem ali um outro período de iluminação, de verdades, de revelação, de ideias, onde as coisas ficam um pouco mais claras. É importante remarcar que, embora as coisas fiquem um pouco mais claras ali, ainda não está na hora de você tomar grandes decisões definitivas. Faça coisas que se você tiver que mudar de ideia, se você tiver que voltar atrás, você possa voltar atrás, você possa mudar de ideia, você possa dar uma outra abordagem à coisa, uma vez que Mercúrio fique direto. Ainda mais que a gente está num ano que é o quê? De uma quadratura Saturno em Aquário com Urano em Touro. Urano é a 8ª de Mercúrio, então tem um lado muito forte mercurial em Urano, e a gente está, né, o que a Márcia falou de plano B, a gente tem falado nas previsões do ano, o quanto que a gente tem que ter plano B, C, D, porque imprevistos, principalmente envolvendo o tecnológico, que é a cara de Urano, que é a cara de Aquário, então, direto nesse ano inteirinho aí. Então, a gente tem que ficar esperto, porque esse Mercúrio retrógrado faz parte de 2021, que tem como um posicionamento marcante o Saturno em quadratura com Urano. Quando eu falo com pessoas que têm ou Sol, ou Lua, ou Ascendente em Gêmeos e Virgem, ou Virgem, né? Eu sempre falo também sobre o período de sombra, né? Que eu falo assim, por via das dúvidas, deixa eu te dar uma dica adicional, que de repente, durante o período de sombra, você pode sentir também essa retrogradação. E, para quem não sabe, o que é o período de sombra? O período de sombra é o momento em que Mercúrio, em seu movimento direto, toca o grau até o qual ele vai retrogradar, né? Então, a partir dali, ele já é considerado no período de sombra, que é pré-retrogradação. Daí ele retrograda, ele continua caminhando, retrograda e tal, e o período de sombra termina quando ele passa do grau máximo que ele esteve durante aquele ciclo, né? Nesse caso, desse período de Mercúrio retrógrado, o período de sombra começa 14 de maio, olha isso, e termina dia 7 de julho. Obviamente, isso, se você quiser ser sumamente cuidadoso, porque vai tocar seu sol, ou porque você trabalha muito com tecnologia e etc., né? Mercúrio retrógrado é sempre mais difícil para os nativos de Virgem e de Gêmeos, sempre, porque rege o sol deles, né? Então, ele é difícil para todo mundo, ele é difícil para os nativos, para os signos que são regidos por Mercúrio, e para o signo
onde Mercúrio está retrogradando, nesse caso, Gêmeos, né? E signos de quadratura também sofrem ali, né? De quadratura e oposição, Sagitário, Peixes, Virgem. E agora esse Mercúrio retrógrado vai acontecer numa temporada de eclipse. Você acha, Yubi, que pode ser estendido por 6 meses os efeitos de Mercúrio retrógrado? Vamos observar. E como esse tem uma quadratura com Netuno naquelas datas, fake news aos montes. Então, a gente tem que ficar muito esperto para a gente não compartilhar notícias falsas, que a gente não vai ter toda a clareza na informação necessária para avaliar, e nem também acreditar em certas notícias. Agora, tem um exemplo que eu vou querer usar aqui agora. Sandy Júnior, por conta do documentário deles, então foi muito interessante assistir. Por quê? Porque lá no dia 13 de março de 2019, quando eles anunciaram a volta, e volta é a cara de planetas retrógrados, Mercúrio estava retrógrado. E no dia que eles fizeram o primeiro show, dia 12 de julho, Mercúrio estava retrógrado. Foi a maior turnê da história no Brasil. Beleza, mas se você vê o documentário, o Júnior estava com o dedo do pé quebrado, começou a turnê com o dedo do pé quebrado, e olha só, em Mercúrio estava retrógrado em Peixes. Peixes rege o pé. Então, ele teve um monte de problema, a Sandy ficou doente. Quando eles foram tocar aí nos Estados Unidos, Marcos, o que aconteceu? Eles não conseguiram passaporte para a galera da equipe, dançarinos. Eles tiveram que se virar e contratar na hora profissionais aí, norte-americanos, para fazer o show. Então, assim, teve altos contratempos, mas foi a maior turnê da história no Brasil. Então, é bom a gente saber isso, que, né, não é tudo ruim, não. É ótimo para a volta, para a reavaliação, para voltar a estudar. Sabe aquele livro que você estava guardando lá na cabeceira, já estava até mofando já? Então, agora é hora de você pegar esse livro de novo, estudar, mandar mensagem para alguém que você não mandava, resolver um mal-entendido do passado. Enfim, tem muita... Retomar aquele projeto que um dia você falou com alguém e nunca foi à frente. Né? A gente falou... vamos fazer isso. Pô, a gente devia fazer isso, né? A gente devia fazer. Tá, não foi pra frente. Retoma isso. Vai lá e pergunta, mas que a gente não deveria fazer, de repente, isso? Não seria uma boa? Começa a discutir sobre esse assunto, né? Tem astrólogos que falam que é muito legal também para você fazer limpeza de gaveta, pegar, arrumar as coisas, sabe? Finaliza o que está incompleto. Pega para finalizar. Agora, é muito interessante que Mercúrio está no signo de Gêmeos, que é o signo onde está o nó do norte, e Netuno está no signo de Peixes, que está quadrando o signo onde está o nó do sul. E se a gente for falar em termos de nodos, né, pegando o gancho do Yubi que ele falou das fake news, é muito importante, né, o que os nodos estão pedindo para a gente dentro desse contexto de Gêmeos Sagitário. Que é importante que a gente se foque nos fatos, que a gente se foque na informação e deixe um pouco a crença, a fé, o desejo, né, de lado. Quando Netuno quadra o nodo, como está quadrando, né? Porque está em Peixes, vai estar quadrando esse ano inteiro, até o final do ano, até os nodos mudarem de signo e tal. As nossas crenças, elas ficam muito expandidas, ficam muito maiores, fica muito mais complicado. Então, durante essa retrogradação, durante as quadraturas entre Mercúrio e Netuno, né? Não se trata de não poder sonhar, sonhe sim, mas se trata de se ater aos fatos, tá? O que você tem na mão? O que está ali? Qual é a verdade, né? Pegando esse gancho dos fake news, qual a fonte da informação que você acabou de receber antes de você propagar? Qual a fonte da informação que você acabou de receber? Você está divulgando uma informação, ou você está dando andamento em algo porque você quer que seja aquilo, ou porque aquilo coincide com a tua crença, ou porque você tem fatos que substanciam aquela decisão, aquela escolha, aquele caminho,
né? Então é muito importante. Gêmeos, ele fala muito disso, assim como os signos de ar falam, né? O ar, ele não tem apegos. O ar, ele é apegado à verdade. Ele não tem apego a opiniões, a posturas, a ideias. Ele quer saber da verdade, ele quer discutir fatos. Então é muito importante a gente dar um passo atrás, a gente tentar ser imparcial, que é algo de ar. Durante esse período de Mercúrio retrógrado e das quadraturas com Netuno, a gente tentar ser imparcial e a gente tentar olhar para as coisas de maneira desapegada, tá? Então isso traz um pouco de magia para a sua vida, sabe? Traz magia, traz espiritualidade, traz meditação, entra em contato com o transcendente. Mas entrega também para o transcendente os resultados, tá? Então, assim, entrega do tipo, medita que aconteça o que for melhor para você, sabe? Medita que as coisas se encaminhem de maneira que você não tenha que tomar decisões, porque o teu sentido de decisão, a tua bússola está falhando, né? Então, entrega, confia muito, porque aí eu acho que a interferência negativa, como disse muito bem lembrado, Yubi, a questão de gastar o planeta é muito importante. Você tem que pegar o planeta e dar a ele, eu falo, né? Dá a ele aquilo que ele, pede dele aquilo que ele sabe fazer. Sabe? Porque se você tentar entrar numa de que você vai fazer contabilidade num período de Mercúrio retrógrado em quadratura com Netuno, vai dar ruim para você, vai ficar complicado para você. E Netuno pede isso da gente. O que a gente pede de você? Que você curta, dê o seu joinha, coloque o seu comentário, compartilha. Se não se inscreveu ainda, toca lá no sininho para ser ativado, para as notificações serem ativadas, e aí, beleza. Exatamente. Quero lembrar que eu tenho Mercúrio. Eu tenho. Artigo de Mercúrio retrógrado por casa no Personari. E eu tenho um canal no YouTube onde eu publico previsões da semana, publico informações de astrologia, aulas gratuitas, enfim. Vai lá, me segue lá, porque lá tem um monte de informação. E não deixa de verificar o meu artigo sobre Mercúrio retrógrado no Personari, porque eu explico o que acontece com Mercúrio retrógrado casa por casa. Lindo, lindo, lindo. E quem quiser me acompanhar, eu tenho o Telegram, Yubi Miranda Astrologia. Tem mais de 1.000 pessoas lá, a gente troca, tem tem um chatzinho, tem um canal que só eu publico, mas tem um chat que a gente troca ideia, eu estou sempre interagindo com a galera. Nem eu sabia disso, Yubi, pois eu vou te seguir lá. Eu vou te seguir porque eu nem sabia. Como é que é? Repete de novo. Yubi Miranda o quê? Yubi Miranda Astrologia, lá no Telegram. Mas cada descrição de vídeo meu lá no meu canal no YouTube, Yubi Miranda, vocês vão poder clicar lá no linkzinho e ser direcionado para o Telegram. E lá, então, entra lá, Márcia, para a gente bater papo lá para caramba de astrologia, que é uma delícia. Como sempre, adoro fazer essas trocas com você. Acho, assim, fantástico. Para quem não sabe, Yubi é astrólogo, numerólogo, tarólogo, ele é todos os ólogos que existem aí, o Yubi é. E é maravilhoso trocar com você, Yubi, sempre aprendendo. Obrigada, você é fantástico. Que isso, eu que agradeço, Marcinho, que aprendo demais, adoro esses detalhes que você traz, adoro o seu jeito espontâneo, sincero, que eu amo aquariano. Beijo! Obrigadão, Márcia.